Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila, esse é o canal Pri Santos Autoconhecimento. Eu fiquei um tempo aqui longe do canal, passando por questões que todo buscador de autoconhecimento passa, que são processos cíclicos, que muitas vezes passam por altos e baixos, questões pessoais, que não convém por aqui, mas decidi voltar, passei por um período ali, o período da concha, onde eu me interiorizei, revi alguns conceitos, algumas ideias, e posso dizer, não é surpresa, é surpresa, mas eu posso dar um spoiler, que vai vir aí um projeto bem legal que eu estou idealizando. E, bom, não é sobre mim esse canal, lógico, é sobre autoconhecimento, mas preciso falar da minha experiência interior, porque acho que isso pode refletir e ajudar algumas pessoas. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a dependência química. Bom, a dependência química é uma condição que é vista como uma doença, que inclusive ela não é descrita como um desvio moral, como muitas pessoas acreditam, né? Pessoas que acabam sendo levadas por esse caminho de usar substâncias e ter estados alterados de consciência e tudo mais, são vistas muitas vezes pela sociedade com muito preconceito, com muita limitação e padrões morais rígidos, né, que julgam esse tipo de condição que, na verdade, ela é classificada pelo Código Internacional de Doenças, que é o CID, que é uma classificação que existe até benefícios para pessoas que têm esse tipo de condição e que existe tratamento. Bom, nessa existência aqui, como Priscila, eu escolhi porque eu acredito muito nisso, que nós escolhemos que tipo de existência vamos ter. Eu escolhi passar por esse desafio, eu escolhi ter essa condição, mas eu quero falar aqui sobre como a espiritualidade pode ajudar nesse caminho de se libertar de substâncias que, na verdade, só atrasam e, como eu posso falar, distorcem muitas informações e muitos conhecimentos que às vezes são considerados espirituais, mas na verdade não são. O que acontece? Existem pessoas, existem grupos que defendem o uso de substâncias psicoativas para que haja uma expansão de consciência, porque as substâncias encontradas nessas químicas mexem muito com a química natural do nosso cérebro. Então, por muitas vezes, quando eu estive em uso desse tipo de substância, eu tive percepções alteradas sobre a realidade. Mas o que acontece? Como grupos, existem grupos que se conectam de acordo com aquela mesma intenção. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja de um determinado time de futebol. Quando você liga a televisão e você vai assistir aquele jogo de futebol, você se conecta ali pelo inconsciente coletivo com todas as pessoas que torcem para aquele time e que naquele momento estão assistindo aquele jogo de futebol. Então, o que acontece? As pessoas que acabam desenvolvendo, por algum motivo, alguma questão da programação existencial delas e tudo que elas escolheram viver consciente ou inconscientemente nessa existência, esse tipo de experiência, quando fazem uso dessas substâncias, acabam se conectando com todas as pessoas que também fazem uso daquele mesmo tipo de substância, porque tudo está conectado, né? Isso já é explicado pela física quântica, pela mecânica quântica, já tem mais de 200 anos. Não é amplamente divulgado, claro, porque se as pessoas acessassem esse tipo de conhecimento, elas começariam a questionar com muitas coisas como são. E existe aí todo um enredo histórico, religioso, que mantém as pessoas presas nesse cabresto. Então, o que aconteceu? Agora falando um pouco sobre a minha experiência pessoal. Bom, eu fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei muito de aprender, sempre fui apaixonada pelo conhecimento. Desde criança eu tive o privilégio de estudar, eu nasci numa família assim muito humilde, mas eu tive o privilégio de estudar numa escola muito boa, escola particular, uma escola de ensino religioso, então eu tive
acesso ao conhecimento religioso, a tudo que Jesus ensina, muito cedo, muito nova. E eu fiquei apaixonada por aqueles ensinamentos, né, de amor ao próximo. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi um ensinamento, né, que está no Evangelho, que Jesus amava as crianças, que para você entrar no reino dos céus você tem que ser como uma criança. E o que uma criança faz? Tem que te lembrar de você quando você era criança. Você era muito curioso, você, sabe, uma criança ela é curiosa, ela quer saber o que está acontecendo no mundo, ela pergunta sobre tudo, ela não aceita, ela não aceita padrões que são óbvios para nós, ela vê uma magia em tudo. Então eu tive esse contato, né, então assim, desde cedo eu gostava muito de aprender e eu aprendia muito rápido, e eu gostava de ensinar o que eu aprendi, eu gostava de passar para frente. Isso nesse mundo aqui que a gente vive, né, que é o mundo da matéria aqui, o mundo da Matrix, esse mundo que não é o mundo real, mas isso é visto com muitos maus olhos por muitas pessoas. Então, logo desde pequena já foi criado um trauma ali em mim. Eu lembro que eu tentava ajudar meus colegas de classe a ler, porque eu aprendi a ler, eu fui a primeira aluna da sala que aprendi a ler, e eu, na minha inocência, em criança, infantil, quis ajudar também meus colegas a ler. Falar, ó, você faz assim, assim. Eu lembro que eu me levantava da carteira e ia direto, assim, eu não pedia permissão para a professora, eu achava aquilo absolutamente natural. E eu tive uma professora muito rígida, muito alinhada com as lideranças desse mundo, né? Aquela mentalidade aristocrática e totalitarista e que age através da repressão, do medo, de discursos de ódio e tudo mais. E eu lembro que ela foi até mim com muita força, sabe? Me atacou assim: ah, você é uma favelada, o que você acha que você tá fazendo? Porque era uma escola, entre aspas, de elite, e eu estava ali, né, não como bolsista, porque graças ao todo minha mãe sempre trabalhou muito e sempre investiu muito na minha educação. Então eu já fui criada ali, eu como criança, aquele trauma, aquela coisa, nossa, eu não posso passar para frente o que eu aprendo, porque senão eu vou sofrer consequências, eu vou ser humilhada e tudo mais. E são coisas que eu estou transcendendo. Então, o que acontece? Tudo que nós vivemos na infância, que é reprimido em nós, que é já criado ali uma limitação, acaba se tornando um conteúdo recalcado, que fica ali no inconsciente. Mas, mesmo assim, eu segui, continuei estudando, ah, ajudava muito em casa, assim, nunca fui muito de tarefas domésticas, não sei porquê, não, é algo que eu preciso admitir que é algo que não, eu não tenho uma disciplina para isso, né? Eu tenho até uma parente que falou assim: ah, a Priscila acho que nasceu para ser milionária, para ser rica, porque se ela não gosta de fazer é porque um dia ela vai ter muito dinheiro e vai ter alguém que faça por ela, né? Vai ajudar, vai criar empregos. Ela não nasceu para essa vida, não sei o quê. Claro que isso parece uma coisa um pouco egóica, mas não foi vista nesse sentido. Mas assim, eu ajudava em outros aspectos. Por exemplo, a minha mãe teve uma empresa, eu era muito jovem, eu tinha 15 anos. Eu ainda estava no ensino médio, né? Porque eu fui adiantada, eu pulei um ano na escola. Então, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, com 15 anos, eu estava ali já no começo do terceiro ano. E foi meu último ano de escola. Tive que mudar para noite para trabalhar durante o dia. Então, trabalhei muito, acordava muito cedo. Toda aquela coisa, né? Que nos é ensinado. Ah, acorda cedo, trabalha o dia inteiro. E aí, à noite eu estudava, tudo, ia para a faculdade, fiz jornalismo, enfim. E aí aconteceram muitas coisas na minha história de vida. Eu não vou me prolongar muito nisso. Mas qual é o meu objetivo de expor aqui o que aconteceu? O que houve? Até os meus 19, 20 anos, eu nunca tinha experimentado nenhum tipo de substância psicoativa, fora o que as pessoas consideram as substâncias listas, né? Que é o cigarro e a cerveja. Eu tinha experimentado tudo, mas nunca tinha me apegado. Aí o que houve? Quando eu fui apresentada pela primeira vez a primeira substância psicoativa, que é a mais comum, que eu não vou citar aqui, mas é o que as pessoas, né, hoje em dia estão até tendo um pouco mais de vista grossa, falam assim: ah, você usa isso? Ah, tudo bem, não é tão. É ainda ilegal, mas em muitos lugares já não é mais ilegal, e em muitos lugares do mundo, inclusive. E existem até medicamentos feitos dessa substância e tudo.
Eu lembro que eu senti uma sensação muito de euforia, assim, de conectividade, como se fosse algo me abraçando, aquele contexto, aquela rodinha de amigos, todo mundo dando risada e depois, né. Eu falei: "Nossa, que percepção diferente da realidade". Então o que acontece? Existe isso porque existe como eu falei, existem grupos que se conectam através do ato que está sendo realizado naquele momento. Todas as pessoas que de alguma forma, fazem uso de substâncias psicoativas, de alguma forma estão procurando um refúgio, porque enxergam lá, já trazem de bagagem de outras experiências, uma percepção de que esse mundo que a gente vive, trabalhar, estudar e arrumar um emprego, e esperar pela aposentadoria e fazer um seguro de vida, e fazer um seguro de vida não, fazer uma previdência privada para se aposentar, e falar mal do governo, e falar mal da política, e, bom, se case, vá para a igreja todos os domingos e espere, porque quando você morrer você vai para o céu e acabou, né. Então existe essa programação aqui para que a gente o quê? Nunca almeje ser algo a mais. E é uma coisa tão psicopática que começa desde as escolas, né, como eu falei para vocês, eu tinha 5 anos de idade, 6 anos, e já na escola eu já tive um travamento ali, porque eu estava vivendo aquilo que ressoa na minha alma, que é isso, que é aprender, passar para frente, expor, estudar e compartilhar o conhecimento, que é o arquétipo do professor, que eu vivo isso e tenho na minha essência isso. Então eu tinha já isso lá e isso já foi travado. Aí o que houve? Eu entrei no esquema, né, esquema, lembrei da música da Legião Urbana, esquema casa como que é? O Eduardo ainda estava no esquema de escola, cinema, clube, televisão. Eu entrei no esquema Matrix, né, trabalhar, estudar, tal, 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 ajudar a família, vir pra igreja, tudo. E eu sentia que aquilo não ressoava comigo. Então, quando veio esse mundo da substância, eu senti assim: "Bom, eu senti algo diferente. O que que é isso?", né, onde isso vai me levar? O que é uma grande ilusão. Por quê? Se hoje em dia na internet, né, se esse tipo de mensagem, por exemplo, eu tenho aqui 326 inscritos, entre alguns desses inscritos existem pessoas da minha família, existem pessoas que eu conheci de alguma forma, assim, dentro da minha jornada, da minha caminhada, e existem pessoas aleatórias que simplesmente procuraram lá no YouTube autoconhecimento e acharam o meu canal. Então o que acontece? Eu vivi 19 anos, 20 anos da minha vida nessa estrutura muito hierarquizada, muito rígida, muito: "Não, eu preciso ajudar", sempre tive dentro de mim esse impulso de ajudar, de fazer diferente, de fazer alguma coisa. Então eu pensava: "Eu vou ajudar como?". Dessa forma não acredito. Aqui, pronto. Eu achei que eu tinha, parado o vídeo. Bom, aí eu pensei assim: "Como que eu vou ajudar?". E eu ajudava da forma que eu sabia, que era o que o sistema falava, né, trabalhe, estude, como eu falei, minha mãe tinha uma empresa, ela tinha um restaurante e tudo, então eu ajudava. E aí eu recebi até uma piada, assim, né, de algumas pessoas próximas: "Nossa, mas a Priscila sempre foi tão certinha, tão estudiosa", e depois, porque eu comecei a fazer uso dessa substância que eu falei, né, eu usei ela por uns 9 anos, só ela, e ali próximo dos 30 ali, por mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a ir mais fundo e me perder até chegar em substâncias realmente muito pesadas e muito devastadoras, que muitas vezes quase acabaram com a minha vida e com a minha psique. Então o que houve? Muitas vezes eu ouvi: "Nossa, mas você era tão assim, né", e muitas pessoas passam por isso na adolescência, e você depois de velha, depois da maternidade, depois de tudo, você vai se envolver com isso, né, você não tem vergonha na cara e tudo mais. Mas é por quê? Porque é o que como eu disse, eu existia esse anseio em mim, em procurar um nível de realidade diferente daquilo que eu via, porque eu sempre achei que tinha algo muito estranho com esse mundo, e aí foi misturado, né, eu me envolvi aí com uma instituição que não foi muito benéfica para minha saúde mental, emocional, espiritual, física, enfim, em todos os níveis, mas que de certa forma abriu não, arrombou, né, praticamente quase destruiu, abriu uma porta aí para eu ir por outros caminhos que na verdade eu já ia, só que houve ali uma interferência. Enfim, não quero falar sobre isso, não é meu foco, mas o fato é, voltando ao foco das pessoas que são dependentes químicas e que buscam apoio na espiritualidade. Nunca misturem
substâncias com espiritualidade. Por quê? Porque isso é um tipo de estratégia de seres parasitas que eles usam essa energia que a pessoa dá, porque muitas vezes a pessoa usa a substância e existe aquele deslumbramento. E aí, naturalmente, as pessoas que são mais sensíveis, mais espiritualizadas, vão logo pensar em coisas relacionadas à espiritualidade. Então, isso gera um vício tão forte, porque é como se, por exemplo, algumas pessoas usam certas substâncias porque dá uma sensação física no corpo prazerosa. E aí, muitas vezes, vão fazer aquele ato, né, sob efeito da substância. E aí, se viciam naquilo. Então, para a espiritualidade, às vezes acontece muito isso também. Então, como que eu consegui sair desse ciclo? Achando algo mais prazeroso do que isso, que é buscar a espiritualidade, buscar o conhecimento, limpa, né? Eu falei assim, bom, eu tô há 4 anos, 4 não, vai, vou colocar aí, desde os 20, eu tô há 12, quase 10 anos, vou colocar aí 10 anos, vai. Eu tô há 10 anos nessa vida e isso não tá me levando a lugar nenhum, muito pelo contrário. Então, e se eu, porque eu sempre tentei me encaixar, né, no cristianismo, já frequentei igrejas católicas, evangélicas, por um tempo me via ali, senti aquela conexão que as pessoas sentem e tudo mais, mas ainda, né, eu sentia sempre que uma coisa ali, uma rejeição, tipo, não, você não tem que estar aqui, e aquilo não ressoava comigo, e aquele discurso de, se você não fizer, Deus castiga, né, Deus não sei o quê, aquilo, sabe, me dá uma coisa assim, não, isso não é verdade, algo em mim sabe que isso não é verdade, e isso é até bíblico, está até no Evangelho de João, acredito que é João 8, quando Jesus vai falar ali com as autoridades religiosas da época, que eram vistas naquela época como absolutas, né? Muita gente parece esquecer isso. Ele fala: vocês não conhecem meu pai, se vocês conhecessem meu pai, vocês me amariam. Então eles falam: nosso pai é Deus, né? A gente sabe quem é Deus. Ele fala: não, vocês não sabem quem é Deus, vocês servem ao diabo, né? Vocês servem ao que hoje eu vejo que é o oposto do Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é criação, que é acolhimento, que é amor pela sabedoria. E o que eu acho muito engraçado é que em poucos lugares eu vejo, né, as palavras de Jesus assim, quando ele falava sobre, aí tá vendo? É só falar de Jesus que os ruídos ao redor começam, daqui a pouco passa um avião, um cachorro começa a latir, é impressionante. Mas eu vou falar porque a internet é livre e esse é o meu canal. Enfim, é engraçado como eu vejo assim, né, o discurso mais famoso de Jesus, o mais longo da Bíblia, que é o Sermão na Montanha, onde ele fala coisas absolutamente libertadoras como: vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda mais se vocês tiverem fé. Ele fala: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele não fala coisas como: vocês são pecadores. Ele não fala coisas sobre o pecado original. Ele não fala nada sobre isso. Onde está escrito que Jesus menciona um momento Adão, Eva, pecado, alguma coisa nesse sentido? Eu não vejo nada disso. Sim, ele fala: não há mais amor do que aquele que morre pelos seus amigos. E ele realmente morreu por nós, mas por quê? Porque ele queria passar uma mensagem, ele queria que isso passasse pelas eras, ele queria que ele fosse conhecido, né? Então existia um cristianismo ali primitivo que ele eu falo falando isso ainda falando sobre dependência química, tá? Porque eu me libertei dessa condição graças ao todo, graças à fonte divina, graças a Jesus, o real mestre, graças a essa percepção, porque eu via assim, nossa, eu amo tanto Jesus, mas eu lembro que eu ia na igreja e eu via aquela coisa dele crucificado ali, aquela imagem de dor, sabe? Aquilo me dava nossa, sabe? Uma coisa assim, meu Deus, eu sou uma pecadora, eu preciso, sabe? Não, alguma coisa tá errada, não é assim. Mas foi pela desobediência que a gente caiu nisso. E aí eu caí numa outra vertente, também parecia ser libertadora, que falava: mas você não quis saber, você não quis conhecer, então agora aguenta, isso que é a realidade. E por muitos anos eu fiquei conformada com isso e eu acreditei que essa era a minha realidade. Até eu lembrar do cristianismo primitivo, que era o gnosticismo, né, que foi visto ali antes da instituição da igreja e de tudo o que aconteceu. Quem estuda história básica, isso está no currículo de todas as escolas. Só vê lá, a Inquisição. O que a igreja fazia com as pessoas que procuravam o conhecimento,
queimavam na fogueira, torturavam, faziam coisas horríveis, 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 enfiavam pregos, sabe? Coisas assim, totalmente contrárias ao que Jesus falou, amai uns aos outros. Então, assim, muitas vezes a pessoa se liberta das drogas pela própria força, pela força divina, e por acreditar muito em Jesus. Mas esse Jesus que é pregado hoje, que é falado, sabe, sobre a culpa, você é um. Espera aqui, no céu a gente vai ter uma vida melhor e tudo mais. Aí o que acontece? A pessoa morre, aí acorda no nível de realidade ali, que existem já os seres parasitas que eu falei, que inclusive usam as drogas para alterar a percepção da pessoa e também para capturar ali a assinatura energética dela e manter ela presente e viciada naquilo, como aconteceu comigo por muitos anos. Então, veja, é tudo para nos manter desconectados de nós mesmos. Aí, tá vendo? Tô falando. Enfim, acontece, né? Mas enfim, não vou me abalar. Então, assim, é tudo para nos desconectar de nós mesmos, da nossa própria sabedoria interna e principalmente para as mulheres, tomem muito cuidado. Isso que é colocado no inconsciente coletivo, da donzela em perigo, da moça que precisa, sabe, é de propósito, porque o potencial feminino, o criador, o potencial feminino de cura, o potencial feminino, quando realmente alinhado ali com uma intenção clara e objetiva de buscar conhecimento, de buscar liberdade, é algo muito libertador, porque e os homens têm medo disso, as hierarquias que governam esse mundo têm medo disso, né? Por isso que já coloca a mulher ali naquele papel de mãe, de esposa, nada contra se a mulher realmente quiser sentir. Tem mulheres que, né, sentem muita satisfação pessoal, muita realização nisso e vivem bem com isso, criam lá seus filhos, mas tem mulheres, por exemplo, na minha família mesmo, na minha ancestralidade, a minha avó, ela queria ser professora, ela queria estudar, era o sonho dela, né? Ela morava ali no sertão da Bahia, ali num lugar muito, sabe? Eu lembro, ela me conta ali, ela contava isso pra mim com lágrimas nos olhos quando eu era criança. Que uma vez uma pessoa da família dela veio buscar ela para que ela estudasse, só que a mãe dela não deixou porque ela tinha que cuidar dos irmãos. E aí ela cresceu, ela chegou até a viajar, vinha aqui para São Paulo, viu como que era, sentiu, sabe? O sonho da minha avó era ser professora, e ela morreu como uma analfabeta, sabe? Cheia de filhos, né? Teve, enfim, 9 filhos e teve que, né? Enfim, foi uma guerreira, uma lutadora ali, sobreviveu da forma que pôde, ficou viúva muito cedo, teve, né? Então imagina ela como mulher, assim, como uma essência divina, a frustração dela, né? Aquela coisa de querer ser, né? De querer ensinar, de querer aprender, aquele amor pelo conhecimento, e de repente vem o sistema aí, barra, né? Não, você vai arrumar um marido, você vai engravidar, você vai ter filhos, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos e pronto. Então, assim, isso que eu tô falando aqui é um manifesto, né? Não, eu sei que é um vídeo focado na dependência química, mas como eu sou uma geminiana, muito comunicativa, muito cíclica, eu acabo falando de várias coisas ao mesmo tempo. Voltando ao foco. A saída não é se refugiar na substância para sentir algum tipo de sensação momentânea de deslumbramento, de vislumbrar alguma coisa, isso aí é tudo ilusão. E também quem usa não é vagabundo que tá fugindo da realidade, não é bem assim. Como eu disse, eu cresci com esse amor pelo conhecimento, eu cresci já com essa missão de aprender e ensinar, mas como sendo mulher nesse mundo, né, esse mundo psicopático aí, isso é muito reprimido, foi criado ali em mim já aquele trauma desde cedo, foi criada ali uma rejeição, foi criada ali como posso falar, algo ali para segurar mesmo, para reprimir. E eu tava pensando sobre tudo isso esses dias. Falei, caramba, mas isso não é quem eu sou. Eu lembro que eu fui acender um cigarro. Falei, nossa, mas quando eu era criança eu odiava cigarro. Por que agora eu tô fumando? Vocês entendem como é uma construção? E aí o que acontece? Vivi esse propósito, aí veio o trauma. Falando agora com os dependentes químicos. Talvez você queira, desde criança você pintava, você queria ser um artista. Aí veio ali aquele trauma, né? Aí a pessoa já fica assim. Aí reprime aquilo, aí vai encontrando pessoas pelo caminho que tem essa visão diferente, revolucionária das coisas, que é um pouquinho diferente do que o sistema fala, só que essas pessoas também estão sob um controle. É como se existisse uma matrix, que é a matrix clássica, básica, seja lá um católico, seja um protestante, seja lá, né? E estude, trabalhe, tenha um carro, tenha uma casa, case, tenha filhos e acabou. Espere pelo céu, morra, espere pelo céu e acabou. E tem a outra matrix em cima dessa, que é, não, você pode ir por esse caminho, né? Aquela coisa da Alice, toca do coelho, porque Alice, o País das Maravilhas é um filme totalmente psicodélico que faz apologia, sim, à substância. Só você olhar todos aqueles personagens ali, quem já usou, já sabe, né? Coelho falante, aquele gato, aquela coisa estranha, meio
né? Ali é uma alusão, sim, para crianças, olha isso. Então, existe assim, esse primeiro nível de controle, esse primeiro nível de básico, e existe ali o segundo. Não, existe uma porta aqui, vem cá, Alice, eu vou te dar um. Né, você vê que ela come o negócio e fica menor, aí ela bebe o negócio e fica maior. O que acontece? Toma uma substância, expande, toma outra, retrai, não sei o quê. Então, é tudo proposital. Então, existe esse nível, esse segundo nível, que também é uma farsa, que também é uma Matrix. E existe um terceiro nível, que é o nível da liberdade. O que é essa liberdade? É estar consciente, é estar sem influência de nenhum tipo de substância, é estar consciente do seu poder pessoal, é estar consciente da sua natureza divina, é estar consciente de que você não precisa seguir uma filosofia limitante, você não precisa seguir filosofias opressoras, você não precisa seguir sistemas de controle, tudo que, sabe, desperta um ódio, uma indignação, tudo isso é uma energia que está sendo vibrada. Existe uma escala chamada escala de Hawkins, que mede a frequência das emoções. Então, cada vez que é colocado ali, por exemplo, todo mundo odeia o Bolsonaro. Vamos lá, Bolsonaro não sei o quê. Nossa, o Bolsonaro fez isso. Ou o Lula. Nossa, o Lula é um safado, o Lula é isso. Você tá emanando isso o tempo todo. Aí o que acontece? Tudo isso volta para você com ressonância. E aí fica preso nisso. Então, o nível de liberdade é o seguinte, é olhar as coisas como são. Aquelas pessoas são atores, são coisas que são colocadas para que as pessoas joguem nelas aquilo que elas mesmas estão vivendo frustradas com situações pessoais de suas próprias vidas. Eu queria ser isso, não consegui. Minha infância foi assim, não consegui. Eu carrego esses infâncias. Só que a pessoa vai recalcando e não tem com quem falar aquilo. E aí, o que acontece? Existem esses papéis sociais fora, onde a pessoa joga tudo aquilo, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, e fica nesse joguinho ali sem sair do lugar. Então, o que eu proponho aqui, principalmente para os dependentes químicos, vocês vão desculpar minhas axilas, mas aqui eu tô um tempo aí sem bom, não vou falar sobre isso, é muito pessoal. Mas acabou acontecendo, se vocês viram, finge que não viram, tá? O que acontece? Para as pessoas que são dependentes químicas, tá? Meu recado aqui é: você não precisa disso. Você não precisa de uma substância para você acessar o seu eu superior. Você não precisa de uma substância para se sentir aliviado, sabe? Existe isso aqui, ó. Existe conhecimento. Existe, se você acredita, de acordo com a sua fé, o poder da oração. Mas não ore como se você fosse um ser que precise se diminuir, sabe? Ore como se estivesse comunicando com a fonte que te criou, com o Deus Supremo, com o todo, sabe? Ore agradecendo, agradeça, não peça, não fique pedindo. Ou, né, escreva o que tá te angustiando, cante, coloque uma música, dance. Crença limitante apareceu, aí vem o sintoma físico, é psicossomático, isso não liga. Mas sabe, procure prazer, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes parece muito solitário, eu sei que às vezes parece impossível achar a sua turma, digamos assim, se você tá aqui no meu canal, com certeza você busca autoconhecimento, né? Então, eu sei que às vezes é difícil, existem muitos vídeos soltos na internet, coisas assim, né? E eu, pela minha inocência, acabei sendo tragada aí para uma situação ali bem delicada, de seres também que fazem parte desse grupo de controle, como eu te falei, também usando essa questão aí das substâncias, e, né, uma coisa assim muito sórdida, que é o mínimo, pode ser falado sobre isso. Mas passei por isso, escolhi. Eu sei que todas as experiências que eu vivo e todas as que a gente vive são escolhidas por nós, consciente ou inconscientemente. E hoje eu sei que jamais, novamente, eu vou colocar uma substância psicoativa no meu, sabe? No meu físico, no meu veículo aqui de expressão, de movimentação, que é muito sagrado. Quando é falado ali que o Espírito Santo habita em nós, é exatamente isso. O Espírito Santo você pode interpretar como uma centelha divina, que é Deus em nós, que é Deus aqui dentro de nós, que é o que resta aqui quando sai toda essa sujeira egóica e não egóica no sentido de vaidades, mas egóica no sentido dessa construção social, sabe? Tão limitante, tão,
sendo que existem coisas maravilhosas esperando, conhecimentos ancestrais de pessoas que viviam sociedades totalmente diferentes, sabe? Coisas que a gente nunca ouviu falar, a Idade do Ouro, como era, né? Coisas, registros que foram apagados ali, aquele incêndio que houve ali na Biblioteca de Alexandria, existia muito conhecimento ali, muitas revelações, muitas coisas que, né, foram infelizmente perdidas ali, foram infelizmente tiradas de acesso, né, de nós. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma sugestão. Falo aqui com os dependentes químicos, porque eu sei que existem pessoas, companheiras de jornada de alma, que são muito próximas a mim, mas que atualmente também estão presas ainda nesse conceito de que precisam da substância, de que a substância dá algum tipo de revelação, isso e aquilo, então isso, né, não é legal. Então, assim, eu quero propor uma nova visão, tanto para as pessoas que vivem no lado mais tradicional da realidade que eu falei, que é o primeiro nível, tanto das outras pessoas que tentam escapar pela porta ali da Alice e acabam se deparando ali com uma segunda Matrix, que é esse lado aí de que, né, você precisa de um expansor, como eu já ouvi falar em alguns lugares, para que você tenha uma conexão aí com o seu eu superior, que na verdade é uma grande armadilha. Então fiquem longe disso, por favor, tá bom? É um conselho aí materno, porque eu também carrego um arquétipo materno que eu pedi através de um trabalho de um professor chamado Hélio Couto. Então, eu deixo um recado aqui como, além da astrologia, né, falando assim um pouco, tem um aspecto astrológico que falam que é a Lua, e a Lua fala muito sobre as emoções. Então, a minha Lua, ela tá numa casa ali que ela é muito ligada à humanidade, então é como se eu exercesse minhas emoções, a minha maternidade, através da humanidade, deixando isso para a humanidade. Às vezes, na minha própria vida pessoal, eu não consigo ser assim uma mãe, né? Muito, nossa, uma mãe exemplar, mas falo de todo o meu coração para todas as pessoas que chegarem a esse vídeo, para todas as pessoas que passam por essa situação de se sentirem dependentes de uma substância, de alguma coisa assim. Por favor, busquem, deixem aqui nos comentários, sabe, alguma coisa. Se quiser uma forma de contato, deixa seu e-mail, alguma coisa assim, a gente pode se corresponder. Podemos achar grupos, pessoas que estão interessadas, existem pessoas seriamente interessadas, sabe? Se liberte disso, se liberte dessa ilusão, porque não é algo que vai te trazer nada de bom, é o que vai manter ali, cada vez que é usado, cada vez esse acesso que esses seres parasitas que eu falei tem, vai ficando cada vez mais maior, até a ponto da pessoa sentir que praticamente perdeu ali todo o seu livre-arbítrio e realmente, sabe, se dissolveu ali nessa realidade maluca e parece que é verdade e tudo isso, de que você é um drogado, você é um perdido, né? Várias vezes eu cheguei ali a muitos que chamam de adictos, né? Perdem a vida com isso, então, por favor, né? Ame o conhecimento, ame outra coisa, sabe? Busque ali, busque dentro de você, lá dentro, você tem ali um potencial tão grande, sabe? Esqueça ofensas, esqueça ódio, esqueça discursos sabe, que parecem revolucionários, que parecem uma coisa assim, à primeira vista isso pode parecer admirável, pode parecer muito revolucionário, pode parecer muito cativante até, mas isso daí, na verdade, é uma técnica de abuso psicológico muito forte. Então, assim, também não seja, né? Não seja também aquela coisa, tem que ser zen, bonzinho. Não, não é isso, mas veja com seu coração como você sente. Se você acessa algum conteúdo e aquilo te traz uma sensação de, sabe, nossa, euforia, encantamento, mas ao mesmo tempo, do outro lado, uma coisa muito pesada, aquela coisa, sabe, angustiante, reveja se realmente é isso que você quer para sua vida. Porque você é livre, não entregue o seu poder pessoal para algo, sabe, que seja substância, seja um, um líder religioso, alguma coisa assim, que vá te castrar ali, vá te colocar numa caixinha ali que ele tá te usando como pilha. Essa é a verdade, tá bom? E para terminar, eu vou deixar aqui uma reflexão desse livro aqui muito legal, que chama Reflexões para uma Vida Melhor, Insight, né? Nossa mania aí de pegar palavras estrangeiras.
É do Daniel C, não sei o que, Luz. Eu vou ler aqui para vocês. É bem curtinho. É como se fosse uma pequena parábola, tá? E fala muito sobre um pouco sobre o que eu falei. Eu espero que inspire vocês. Eu vou ler aqui, tá? Ousadia. Seja ousado. Inscrição que encimava uma das portas de entrada do Templo da Sabedoria em Atenas. Havia uma terra onde todos os habitantes, durante muitos anos, tinham se acostumado a utilizar muletas para andar. Desde a mais tenra infância, todas as crianças eram ensinadas a usar devidamente as suas muletas, para não cair, e cuidar delas para que não se estragassem. Mas, um dia, um jovem inconformado começou a pensar que seria possível prescindir de tal complemento, ou seja, transcender isso. E quando expôs a sua ideia, os anciãos da terra, os seus pais, professores e amigos, todos o chamavam de louco. Não vês que sua muleta cairás? Que grande atrevido és! Mas o jovem continuava a pensar no assunto. Aproximou-se dele, um ancião e lhe disse: Como podes ir contra a nossa tradição? Durante anos e anos, todos temos andado perfeitamente com essa ajuda. Nos sentimos mais seguros e fazemos menos esforço com as pernas. É uma grande invenção. Meu amigo, não pode jogar fora todo o saber e tradição dos nossos antepassados que nos ensinaram a fazer e utilizar as muletas. Também seu pai lhe disse: Meu filho, já estou cansado e envergonhado das suas loucuras. Você só cria problemas na nossa família. Se o seu avô e bisavô usaram muletas, por que você quer ser diferente? Mas o jovem não desistia de concretizar suas intenções. Até que um dia decidiu mesmo deixar as muletas. No princípio caiu várias vezes, como já o tinham advertido, pois os músculos das pernas estavam atrofiados. Mas, pouco a pouco, foi adquirindo segurança e, passado algum tempo, já corria e saltava livremente e montava a cavalo sem precisar de muletas. É mais cômodo e seguro fazer sempre a coisa da mesma forma. Se queres estar seguro, seja mudo, cego e surdo, do que tentar algo diferente. Certas pessoas, aquelas para quem a rotina diária é intocável, sentem-se incomodadas e perturbadas quando alguém ousa introduzir originalidade e invulgaridade no que pensa, diz e faz. No ousar está o valor e no tardar, o temor. Recorda a sabedoria popular. Relativamente à ousadia, Platão, filósofo grego do século III a.C., descreve-se as inscrições que identificavam as 3 portas de entrada do Templo da Sabedoria em Atenas. Na primeira se podia ler: Sede ousados. Sede sempre ousados, sede cada vez mais ousados. Na terceira e última porta, reservada a alguns eleitos, estava escrito: Não sedes ousados em demasia. Se me tivessem pedido opinião sobre essa terceira legenda, teria proposto: Sede ousados com estratégia. A ousadia não é mais do que a concretização de algo claramente definido e decididamente desejado. Nada tem a ver com anarquia ou indisciplina. Isso é muito importante. Assenta-se fundamentalmente na coragem de começar, na persistência de chegar ao fim e na aceitação voluntária de riscos. O ousado manifesta relutância em aceitar a ambiguidade, bem como as restrições vindas de uma autoridade que procura justificar-se e impor-se mais pelas ordens que dá do que pelos serviços que presta. É isso, gente. Fiquem com Deus, com todo, com a fonte criadora divina. Fonte criadora. Criadora me lembra doadora. Criador lembra criador. Pensem nisso, tá bom? Abraços, beijos, carinhos, afetuosos e fraternos. E até o próximo vídeo.